Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5, os versículos 12 até o capítulo 6, versículo 3. Assim está escrito: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre prossigamos até a perfeição. O escritor desta epístola encontrou o povo de Deus ao longo da caminhada, na época em que isto foi direcionado a eles, vivendo uma situação como que, por um ponto, demonstrando a firmeza, a perseverança. Mas, por outro lado, existiam alguns que, talvez, pelo passar do tempo ou alguma coisa assim, eles tenham se deixado levar por alguma situação e não se ativeram com propósito daquilo que Deus esperava de cada um deles e, portanto, eles não prosseguiram no crescimento espiritual, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Isto é possível através do exercício, do estudo, do ensino, da prática, da palavra de Deus. Então, quando o escritor olha para estes irmãos e observa, por certo, o comportamento, a maneira como eles viviam, como falavam, como agiam, o escritor então entendeu que eles já tinham um tempo que estavam servindo ao Senhor. Mas neste tempo que estavam servindo ao Senhor, avaliando-se pelo passar do tempo, eles já deviam estar num nível espiritual um pouco mais elevado. Porque quando a pessoa vem a Cristo, inicialmente ele não sabe nada ainda. É preciso que se ensine a ele as primeiras palavras, os primeiros rudimentos, e que as coisas sejam ensinadas aos poucos. Não se pode lançar tudo de uma vez, que a pessoa não vai entender, não vai absorver aquele ensinamento. Então é como uma criança. Quando nasce uma criança na família, os pais não pegam logo um prato de comida sólida e já vai descendo goela abaixo da criança. Ela não está preparada para isso. Ela precisa tomar primeiro o leite, depois algumas coisas bem ralinhas, para que com facilidade ele pudesse digerir. E quando atingir uma certa idade, que já estiver um pouquinho mais experimentado, aí sim ele vai recebendo
um alimento sólido, mais consistente, mais firme, que vai exigir mais cuidado, atenção no comer, na mastigação, para depois, então, levar ao interior do corpo e ele lá terminar de ser diluído. Mas essas coisas são aos poucos e exigem tempo. Mas quando passa um determinado tempo, aquela criança não volta mais a tomar o leite materno que tomou no princípio, quando precisava. Agora já está experimentado em um alimento mais sólido, mais consistente, que vai exigir mais um cuidado. E na vida de fé é a mesma coisa. No princípio as coisas são dadas ao pouco, parece que um pouco de leite aqui, outro pouco ali. Quer dizer, aquelas palavras bem básicas, bem simples, para que seja ativado o entendimento da pessoa, a compreensão, e aquilo desça ao coração dele, e a partir de então, quando a palavra de Deus vai adentrando no coração das pessoas, ela vai trazendo a iluminação espiritual, vai abrindo o entendimento, e as pessoas vão começar a caminhar por aquela senda, por aquele caminho aberto pela palavra de Deus, com a experiência do dia a dia e a comunhão com Deus. Isto vai gerar um crescimento espiritual. A admiração do apóstolo se deu quando ele defrontou-se com aqueles irmãos e que, observando o tempo que eles já estavam caminhando juntos, que se esperava deles um interesse maior, um aprofundamento, um cuidado com relação às coisas de Deus. E o que foi que o apóstolo encontrou? No versículo 12 está escrito, olha, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Quando é que a pessoa chega a ser considerado um mestre? Não é de um dia para o outro. Não é de um ano. Exige-se tempo. Exige-se trabalho, estudo, prática, aplicação, absorção do conhecimento. E aí, então, quando passa-se um determinado tempo, aquela pessoa está apta para se tornar um mestre, alguém que vai ensinar outros de acordo com aquilo que aprendeu, assimilou e já teve as suas experiências e tornou e comprovou que aquilo é verdadeiro e é seguro. Estes irmãos já tinham tempo suficiente que, se tivessem seguido desde o princípio, na caminhada da fé, com interesse, com dedicação, com comprometimento e a fidelidade, ao chegar o apóstolo lá, eles já deveriam ser mestres, eles já deveriam estar ensinando, instruindo outros, mostrando o caminho, através da experiência, do conhecimento recebido. Mas não foi isso o que o apóstolo encontrou. O que ele encontrou foi pessoas que ainda estavam como recém-nascidos, que ainda estavam precisando de ensinar para ele as primeiras coisas, como que voltasse a necessitar do leite primário, o leite materno, no caso de uma criança. E como crente, as primeiras palavras de Deus, bem básicas, bem simples, porque o entendimento deles ainda não estava exercitado para um conhecimento mais consistente. Então ele diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então não era um dia, 2 ou 1 ano, era mais tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar, quer dizer, torne, já foram ensinados, e tinha que voltar a ensinar as mesmas coisas lá do princípio, porque eles não aprenderam. E não aprenderam não é porque não foi ensinado, não aprenderam porque não se concentraram em dedicar-se
a aprender aquilo que lhes estava sendo ensinado. E agora precisava que voltasse novamente, porque caminhava um pouco e parece que esquecia tudo, precisava voltar a estaca zero e começar tudo de novo, desde as primeiras palavras. É como na escola. Quando chega na escola, você vê lá aquelas crianças, todos os pequenininhos, uma beleza e vai que vai, e de repente você vê lá no meio deles um grandão, precisando aprender a mesma coisa que os pequenininhos estão aprendendo. Não é uma coisa estranha, é diferente. Não é normal essas coisas. São exceções. Acontece, mas são exceções. Então, os pequenininhos aprendendo que é uma beleza com a facilidade, e aquele grandão no meio dos pequenininhos lá, porque o entendimento dele é para a série daqueles pequenos, porque não aprendeu o suficiente e precisou repetir novamente para tornar a ser ensinado. Na vida da fé é a mesma coisa. As pessoas começam junto, mas em dado momento tem uns que se aprimoram no conhecimento que recebe, na maneira como se entrega, como se dedica, como lê, como estuda, e eles caminham à frente. E outros vão ficando para trás. E quando chega lá na frente, os dois praticamente têm o mesmo tempo em que se entregaram a Cristo. Mas um tem uma experiência longa com Deus, de crescimento espiritual, e o outro parece que não tem nada. Então precisa sempre estar voltando, sempre estar repetindo, falando as mesmas coisas. Vamos um passo para frente. Não, mas eu não entendi ainda isso. Volta tudo ao zero de novo. Então o apóstolo encontrou essa situação. No meio evangélico, acontecem essas coisas também, no meio dos cristãos. Existem aqueles que vêm e logo são impactados pela palavra de Deus, recebem os primeiros rudimentos da doutrina, as primeiras palavras, a instrução, a orientação. Por isso que é importante o discipulado. O discipulado é quando alguém maduro, experiente, se junta àquele que decidiu-se por Cristo, está chegando à vida da fé, e aquela pessoa vai instruir, vai orientar, vai discipulá-lo, vai ensinar a ler a Bíblia, vai procurar dar a interpretação para que a pessoa tome o conhecimento, vai ensinar a orar, a santificação, a vinda de Jesus, o sacrifício dele, o batismo com o Espírito Santo, enfim, vai ensinar todas as coisas que são básicas para uma vida cristã. E eles vão aprendendo, e à medida que vão passando, vai se aprofundando aquele ensino e a pessoa vai crescendo, vai se fortalecendo. E em pouco tempo, observa-se um progresso louvável daquela pessoa na fé cristã. E logo ele já está ali fazendo uma pregação, um comentário de um texto, e dando um ensinamento, e alguém fica olhando e fica admirado. Mas parece que a pessoa veio a Cristo ontem e hoje já está neste nível. Sim, isto é possível. Por quê? Porque a pessoa recebeu uma orientação, uma instrução, e se apegou firme a ela, e Deus mandou o Espírito Santo e cooperou com ele e o fortaleceu no seu conhecimento. Então ele está indo neste caminho. Mas aqui, junto aos hebreus, tinham aqueles que tinham ficado para trás. Por que é que as pessoas ficam para trás? Porque eles não se abrem inteiramente para Deus. Eles recebem a Cristo, professam como Senhor, como Salvador, no dia em que o recebeu, mas fica só naquilo. E depois vai, não há nenhum comprometimento, não há nenhuma dedicação no sentido de aprender as coisas concernentes à fé e à salvação, e ficam aí parados pelo caminho. E quando procura saber quantos anos você está servindo a Deus, estou há 10 anos, estou há 20 anos.
quando você vai conversar com a pessoa, avaliar o conhecimento espiritual e a vida de comunhão com Deus, você não vai encontrar elementos nenhum. E é preciso voltar, e se você perguntar alguma coisa, a pessoa não sabe lhe responder. Então é preciso voltar novamente aos princípios básicos, rudimentares da doutrina de Cristo e começar a ensinar tudo novamente, para ver se desta vez a pessoa toma intento e aprende as coisas e vai aprofundar no crescimento espiritual. Então ele diz que se torne a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitai de leite e não de mantimento sólido. Então era alguém que tinha uma deficiência. Não foi ativado na vida dele o crescimento, porque faltou da parte dele interesse, compreensão, dedicação. E precisava, então, alimentá-lo com leite, porque não se pode dizer algo mais profundo, porque a pessoa não vai entender. Por quê? Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então veja, pelo tempo deveria ser mestres. Pela conduta, pelo comportamento, se mostraram meninos, crianças, infantil, que não desenvolveu, não cresceu, não amadureceu espiritualmente. E a palavra de Deus, ela fala sobre isto, porque a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz, a palavra atua. É que quando o coração não se abre para dedicar-se em servir a Deus e adquirir pela comunhão o crescimento espiritual e o entendimento apurado através da iluminação do Espírito Santo em compreender e discernir a palavra de Deus, a pessoa fica infrutífera. Então ele diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Ao passo que os primeiros não têm discernimento, que precisa ensinar as primeiras coisas. Mas os outros que avançaram na fé, eles agora já têm, conforme diz aqui, os sentimentos, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Já é alguém que não se deixa levar por qualquer situação que não esteja à luz da palavra de Deus e dentro do propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada um. Então a pessoa já tem o discernimento. E como é que ela adquiriu esse discernimento? Através da palavra de Deus. De tomar tempo para ler, para meditar, para estudar, para fazer o comparativo, para buscar a ajuda de outro que está um pouco à frente na vida de fé, de comunhão com Deus, no crescimento espiritual e aprender. Então é uma pessoa que ele vai, cada tempo que você vai encontrando com ele, ele está num nível mais à frente. Sempre ele está seguindo, caminhando. Não para, não regride, mas vai sempre avançando. Vai enchendo-se da palavra de Deus, da graça de Deus, conhecimento vai lhe sendo revelado e ele vai se tornando alguém apto e capaz para instruir e orientar outros a servir a Deus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que são os rudimentos? São as primeiras palavras, as coisas iniciais, bem básicas. Deixando, ele está dizendo aqui, deixando, porque pelo tempo isso já deveria ter ficado lá atrás.
Então, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, prosseguir até a perfeição só é possível quando nós somos alimentados e vamos crescendo espiritualmente, o nosso entendimento vai sendo exercitado, nós vamos ter o discernimento entre o bem e entre o mal, vamos saber diferenciar uma coisa da outra e vamos receber de Deus graça, orientação e conhecimento à luz da sua palavra. E isso vai nos levar a prosseguirmos para o aperfeiçoamento. Prosseguir para a perfeição. Não lançando de novo o fundamento, que são os rudimentos, as primeiras coisas. Não lançando de novo, porque já aprendeu lá atrás. Agora está à frente. Precisa seguir. Não deve parar aqui e voltar novamente à estaca zero e começar de novo. Não. Já chegou até aqui, recebeu o crescimento, o discernimento, siga daqui para frente. E vai encontrar novas experiências com Deus que vai fortalecer o crescimento espiritual desta vida. Até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, que são as primeiras coisas que se ensina, de fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Estas coisas são ensinadas lá no princípio. E a partir do momento em que se aprende estas coisas, a pessoa vai seguindo agora, aprofundando-se no conhecimento, buscando então chegar à perfeição. E diz aqui, e isto faremos se Deus permitir. Então o apóstolo disse que só voltaria a ensinar os rudimentos da doutrina de Cristo, as primeiras coisas, se Deus permitir. Do contrário, eles já passaram por lá e eles já estão no meio da caminhada. Já adquiriram experiência, já passou muito tempo e agora então eles precisam estar voltados para prosseguir adiante, continuar crescendo, continuar buscando o aperfeiçoamento e trazendo ao seu entendimento todo o conhecimento e progresso que está recebendo através desta vivência com Cristo. Então, quando o apóstolo faz esta reprimenda àqueles irmãos, não é sem razão. Por quê? Parece que é como uma linguagem que diz, malhando em ferro frio. Quer dizer, esforçando-se para ensinar, dedicando-se ao ensino, e a pessoa que está para receber o ensino não se aplica àquilo, não se atenta, não se concentra nas coisas que estão sendo aprendidas para compreender e aplicar na sua própria vida. Portanto, vive assim, meio que deslocado. E a pessoa que ele tem medo de tudo. A pessoa não dá testemunho, a pessoa não faz oração, a pessoa não canta o hino. Por quê? Porque ele ainda está nas primeiras coisas. Ele não saiu do primeiro degrau na vida de fé. Ele continua lá, por anos a fio. Então, quando o apóstolo diz isto, ele diz que eles deveriam estar já no topo, já está bem à frente, está agora instruindo outros, ensinando, orientando, mas ao invés deles estarem ensinando outros, eles estão precisando de cuidados, porque eles não cresceram, ficaram mirrados na fé. É o que eu sempre digo. Às vezes você pergunta à pessoa, quanto tempo você está na fé?
Aí diz, eu já faz 20 anos que eu recebi a Cristo, estou servindo a Ele, faz 15 anos, faz 30 anos, faz 10 anos, faz 5 anos. E aí você começa a conversar à luz da palavra de Deus dentro de determinados assuntos e você fica admirado de que, para a pessoa com quem você está falando, tudo aquilo que você está dizendo é algo estranho. A pessoa não conhece, não sabe. E você pergunta, mas o que você acha disso? Não, eu não sei, eu não aprendi ainda. Mas e aquilo outro? Eu também não. Mas quanto tempo você tem de fé? Eu tenho 30 anos. Ora, uma pessoa que está na vivência da fé, 20 anos, 30 anos, 10 anos, 15, 5, já tem um conhecimento apurado. Já deve ter essa experiência com Deus. O que tem 1 ano, não. O que tem 1 ano, ele está começando. Mas o que se constata muitas vezes é que a pessoa tem 30 anos, da data em que converteu-se a Cristo, mas a idade espiritual dele só tem 1 ano. É só aquele primeiro ano, as primeiras coisas que lhe foram ensinadas, e todo ano tem que repetir as mesmas coisas. Então ele não tem um crescimento, um desenvolvimento espiritual. Ele viveu aquele primeiro ano e continua com o mesmo ano. Passa 1 ano, ele está com 1 ano. Passa 2, ele está com 1. Passa 10, ele está com 1 ano. Passa 20, ele está com 1 ano. É só uma repetição. Ao passo que outros estão crescendo. No primeiro ano, eles têm um crescimento. No segundo ano, eles crescem um pouco mais. No terceiro, mais. No quarto, que chega no 10º ano, você vai conversar com aquela pessoa, você vai ficar admirado da vida de comunhão que aquela pessoa tem com Deus, a experiência espiritual, porque a pessoa se dedicou, se entregou totalmente para deixar-se trabalhar pelo Espírito de Deus e buscou naqueles que já estavam à frente na vida com Deus, receber deles conselhos, orientações e instruções. E também observar o exemplo deles e assimilar para si aquilo que estava aprendendo. Então, esta pessoa vem crescendo. Por isso é que o apóstolo Pedro, ao escrever, diz, antes crescer na graça e no conhecimento. Este crescimento, ele deve ser um crescimento dinâmico. Não se pode parar de crescer na vida de fé. É preciso continuar este crescimento, porque existem coisas maiores e melhores preparadas por Deus, mas só serão reveladas a nós quando nós entrarmos por este caminho e formos seguindo ano após ano, e o progresso sendo manifestado diante de Deus, e Deus vai, cada momento que a gente vai aproximando no conhecimento, no crescimento espiritual, na vivência com Deus, ele vai abrindo para nós novas oportunidades, nosso entendimento, ele vai sendo apurado e nós vamos crescendo espiritualmente. Isso vai nos ajudar e vai nos fortalecer para que possamos seguir adiante a cada momento. Mas isso está disponível a todos quantos aceitam Jesus. É uma pena que alguns aproveitam a oportunidade e deslancham e seguem à frente. Outros ficam patinando na primeira experiência e não sai mais daquilo. Fica sempre ali. Não avança, não experimenta algo novo de Deus, sempre é aquela mesma coisa, não tem nada diferente, não tem nada extraordinário na vida e segue assim. Aí vem o apóstolo e diz, vocês já deveriam ser mestres. E, no entanto, vocês precisam ser alimentados com leite. Como que a dizer, não é assim. O trabalho de Deus não funciona desta forma. A maneira como funciona o trabalho de Deus é que, quando você chega desprovido de tudo.
foi salvo do mundo, foi liberto, veio a Cristo, uma experiência, uma novidade de vida, algo glorioso que traz graça, gozo, alegria no seu coração. Mas a partir dali, você vai ser introduzido pela palavra de Deus a dar os primeiros passos, onde são ensinados os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. E quando ensinou esses primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, que agora o seu entendimento foi exercitado para discernir o bem e o mal, você vai seguir, você vai num crescendo, você vai aumentando a experiência através daquilo que vai recebendo e do conhecimento que já tem, vai se solidificando e torna-se um hábil mestre para instruir os novos que estão chegando. Porque é assim, quando nós viemos a Cristo, alguém que estava à frente se associou a nós, nos orientou, nos ensinou, nos instruiu. E eles continuaram o caminho dele. E agora nós continuamos o nosso. Atravessamos aquele primeiro passo, seguimos um pouquinho mais à frente, mas olhamos para trás, tem outros que estão chegando agora na fé. E aquilo que nós recebemos, que nos foi ensinado, e que nós aprendemos, e que já adquirimos um progresso um pouco mais à frente, precisamos agora nos dedicar a ensinar quem está chegando, a pegá-lo pela mão e levá-lo numa comunhão, num relacionamento firme, leal e sincero com Deus. Mas ao longo do caminho, ficam alguns parados por aí. Então, é preciso avaliar esta situação de coisas. Porque há pessoas que é preciso se pegar pela mão, levá-los e conduzi-los por esta caminhada, até entender e discernir que aquela pessoa pode caminhar sozinha. Enquanto isto não acontecer, é preciso que alguém esteja ao seu lado como ajuda, como um orientador, como alguém que está ali para instruí-lo naquilo em que ele precisa aprender. É que as pessoas estão sendo deixadas de qualquer forma, não estão se tendo devido cuidado de orientá-la e instruí-la nestas primeiras doutrinas, primeiros rudimentos, e dali seguir um passo mais além, um conhecimento mais profundo, algo mais adiante, que vai trazer mudanças e crescimento espiritual que vão torná-lo cada vez mais parecido com Cristo. E ele disse que é para que prossigamos até a perfeição. Enquanto nós estivermos aqui, sempre haverá algo para nós aprendermos. E aprendermos à luz da palavra de Deus. O que ocorre muitas das vezes é que alguém vem num crescendo, vai aprendendo, e chega em dado momento, ele começa a ver outras coisas que vão surgindo, e ele vai abraçando aquelas coisas e vai renegando aquilo que aprendeu até aquele momento. E aí então também há um perigo muito grande. O sentido de nós sermos alimentados, instruídos com a palavra de Deus ao longo dos anos, é quando chegar estas situações, nós não abrirmos mão, mas ficarmos com a palavra de Deus e seguirmos por ela, que ela é a garantia fiel da promessa de Deus. Então, que nós possamos seguir por este caminho e conforme está escrito, prossigamos até a perfeição. Em que nível você está na vida de fé? Qual estágio? Você está nas primeiras palavras? Você está nos rudimentos? Ou você já está com o alimento sólido, já com uma experiência vivida com Deus, de comunhão, de alegria, de experiências, de fé? Em que nível você está? Quantos anos
estão da sua experiência? Você continua no primeiro ou você já está mais adiantado? Precisamos nos avaliar e ver qual é o nível em que nós estamos. Porque a palavra de Deus está disponível para nos ensinar, se nós tivermos vontade e disposição de aprendermos o que Deus tem para nos ensinar. E o enriquecimento será espiritual para a nossa vida quando nós entrarmos por este caminho. Pensando nisto, vamos avaliar bem e observar se tem alguém à nossa volta que está já há um bom tempo e ainda está como que patinando nas primeiras coisas, procurar orientar, instruir, mostrar como faz, como acontece, para ver se aquela pessoa ele consegue avançar um passo mais na vida de fé e dali por diante ele vai pegar o ritmo do crescimento espiritual. Todos nós precisamos crescer espiritualmente diante do Senhor e receber dele novas experiências para a nossa vida de fé. Que assim possamos seguir firmes e fiéis até o fim. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.